O Aokiji já manda o Barba Negra sair dali porque ele tá bem putaço, ao ponto de mandar o Barba Negra ir pro quinto dos infernos. Só que na hora o Barba Negra fala o seguinte: você tá putaço por causa do Akainu, não é? Assim a Catarina e o outro Catarino vai embora. Barba Negra então fala pro Kuzan que o cuzão dele é muito grande, manda ele se ferrar. Nesse momento o Barba Negra tenta se aproximar do próprio Aokiji. E aqui qualquer um queria ter visto essa batalha, até porque o Barba Negra é bem provocativo, tá? Provoca tanto o Kuzan que o cu dele fica congelado. E o Barba Negra tava pronto pra mostrar a escuridão de tanto tempo sem raspar o cu. Assim fica refletindo o cu congelado do Kuzan e o cu não raspado do Barba Negra. Só que em segundos os dois já viraram camaradas de bar. Todo mundo se divertindo e se embriagando, lembrando das suas cornices, e também o próprio Burgs fala que aqui tem mais cachaça. Assim o Barba Negra fala pro Kuzan: você é bom de chupar um picolé, né, seu cuzão? E o Kuzan diz o seguinte: você também, a gente tem que chupar junto. Assim começa a conversa sobre a luta entre o Akainu e o Aokiji. A Aokiji diz que o Akainu falou que dois companheiros lutando até a morte dá até um ardor no peito, até porque ele é puro magma, né? Isso não sou eu fazendo piada, foi o próprio Aokiji falando isso, tá? E isso foi engraçado sim. Kuzan diz que o Akainu veio pra cima dele com tudo e descongelou ele todinho. Assim ele taca a perna dele na mesa e fala: olha gente, eu virei o Saci Pererê depois dessa luta. Mas ele diz que deixou o Akainu com algumas picoladas nele, né? Já que eles estavam falando de picoladas, a Catarina só solta o seguinte: Comodoro, lembra da picolada que deixou um cara lá com a cicatriz? Ele tá com alguns poneglifos, não tá? Assim o Comodoro explica para o Aokiji que existem 4 poneglifos de Rótamo vermelhos muito importantes neste mundo. Só que 2 estavam com a Taiscalio, a criatura que tinha o maior pau do mundo. Então o Barba Negra diz que não consegue achar os outros 2. Assim um companheiro do Barba Negra diz: deve ser mais uma brincadeira do destino. Eu não sei o nome dele porque tô pouco me fudendo. Só que dizem que um desses poneglifos está com o homem da cicatriz da picoleba. Aokiji diz: então deve ser eu, né? Assim o pessoal do Barba Negra começa a dar risada. Assim o outro tripulante do Barba Negra dá uma risada e fala o seguinte: que esse cara navega num navio preto que parece minha pica. E se alguém chegar perto, a pica dele afunda todo mundo num redemoinho gigante. Ou seja, punhetamos que ele tenha alguma fruta do diabo. Assim as pessoas ficam com várias especificações e pensando teorias de como esse cara tem uma enorme pica preta. E se punhetamos novamente que acham que ele trabalha pro governo. Assim o Shiryu solta um Shiryuken e fala o seguinte: é bem provável que esse cara aí tem um lado tão sombrio quanto a barriga do Barba Negra. E se caso eles estiverem com essas pedras, eles com certeza vão fumar ela, para poder evitar que os piratas alcancem One Piece. Barba Negra então olha pro próprio Aokiji e fala: ei, seu cuzão, você sabe de alguma coisa? Só que isso é só mais um momento triste na vida do Aokiji. Eu acho que o Aokiji só bebe por causa de tanta depressão. Ele fala que os poneglifos só trazem memórias amargas na vida dele. E caso ele tivesse visto um poneglifo lá em Ohara, ele com certeza teria lembrado. E a única coisa que ele se lembra é que o Sal, que era seu melhor amigo, virou açúcar e uma menina de olhos chorando, afirmando que o destino dessas duas pessoas estava nas mãos dele. Assim ele bebe mais pra esquecer os problemas, né? E o Burg só diz o seguinte: que papinho de viado, hein, mano? Só que do nada, nesse exato momento, chega o pau no cu do amiguinho lá do Barba Negra, que é aliado, né? Chega e fala: pô, Barba Negra, e se a gente roubar o poder dele? Vai dar certinho e bem pra bem calhar aqui pro nosso bando, né? Só que o Kuzan viu tudo e ele congela a garrafa porque ele vai beber depois, né? Tem que se prevenir. E diz que tá ouvindo tudo, seus bandos de pau no cu, e congela tudo ao redor também. Todo bebaço ele fala: todo mundo aqui quer ver o tamanho do meu picolé? Barba Negra então já deixa seu rabo mais escuro do que já tava, e todos os companheiros do Barba Negra viraram um picolé. Todos mesmo, ele só deixou os principais ali. A Catarina fala: olha, que picolé fascinante, hein? Que picolézão, hein? Shiryu então comenta: é a fruta do gelo, não é? E seria bom ter esse fruto do capeta. E nesse momento a Aokiji já sabia que eles estavam caçando frutas do capeta. E caso quiserem caçar, pode vir porque meu picolé já tá pronto. Barba Negra grita: mano, vamos parar por aqui. O que meu companheiro disse foi ridículo, cara. Porque na real o que ele quer saber é se o picolé do Aokiji vai entrar na bunda grande do Barba Negra. Ou seja, convidando pra tripulação, né? É aí que começa a manipulação do próprio Barba Negra. Ele fala: por acaso você tem pra onde ir, cara? Você tá na pindaíba também, mano. Falando o que ele vai fazer da vida. Não tem lugar pro picolé ficar dentro do freezer, né? Só que o Aokiji cai certinho na manipulação dele e fala: realmente eu cheguei no fundo do poço, cara. E fala: que merda, né, mano? Até os piratas estão preocupados com minha situação. E o Barba Negra solta a pedrada: qualquer lugar onde você vai ter conflito. Então sob qual bandeira você vai querer lutar? E diz que o tipo de justiça dele é diferente
da marinha, Barba Negra aqui já entrou na cabeça do Picolézão, mano. Picolé só lança pedrada. Você quer que eu entre no seu bando só porque a gente acabou de tomar umas cachaças, meu parceiro? Sim, o Barba Negra diz o seguinte: meu parceiro, acho que você não sabe nada sobre o mundo da pirataria. Ninguém aqui é amiguinho de ninguém, não. Todo mundo tem um interesse mútuo. Diferente do Luffy, né? Ali todo mundo é amigo de verdade. Não sabia que o Barba Negra pensava dessa forma, né? Então ele diz o seguinte, ó: agora que você já é livre, fala aí, o que você quer fazer? E o Kuzan disse: sentar na sua pica, meu parceiro. Brincadeira, assim ele entra pro bando do Barba Negra. Assim volta por um momento presente, onde tá o Kuzan contra o próprio Garp. Isso, o nome dele é Garp. Assim ele começa a passar um monte de flashback, fica esquizofrênico, lembrando de todas as lutas que ele teve dentro da marinha e tudo mais. Porque o que o cara passou não foi fácil, né? Ele procura algum tipo de justiça que talvez no Barba Negra eu acho que não vai encontrar. Assim ele respira muito bem pra ver se seu picolé ainda tá duro. E o Garp só dá uma olhada pro rabo do Kuzan e fala o seguinte: ei, cuzão, pra ele descongelar a Hibari e também deixar o Kobe ir embora. Não, olha o tipo de atrocidade que o Garp fala. Tá falando contra o inimigo, mano. E ainda diz pro Kuzan voltar pra marinha. Olha que atrocidade. O Kobe só fala a frase mais impactante: Kuzan. Kuzan então fala: mano, você deixou até meu picolé mole depois de falar isso. E o Garp fala o que der na telha, né? Então o picolé ficou molão. E tudo ao redor começa a se congelar. E o próprio Aokid fala o seguinte: mano, meu parceiro, agora vai ficar duro, porque eu não posso permitir uma coisa dessa. Neste exato momento, o Garp só olha para o Kobe e fala: mano, vai lá pra trás que o bagulho vai ficar louco agora. E o Kuzan, já com seu picolé duro, só fala o seguinte pro Garp: olha, eu gosto do seu jeito direto que você fala na cara, né? Mas é o seguinte, agora eu tô livre, eu faço o que eu quiser. O Garp então toma um Viagra e deixa seu haki do armamento bem enrijecido, chamando o Kuzan de idiota. Nesse momento, o picolé tá bem duraço e o que ele faz? Solta um ataque assim, mano, que parecia que ele tava dentro do Street Fighter. Quando o Garp olha pro chão, o pé dele tá todo congelado. E como eu disse, Street Fighter, é claro que o Aokid vai soltar um Hadouken, né? E diz que isso daí é uma bola de gelo, mas eu não acredito não, hein? Nesse momento, quem fica com o picolé duraço é o Garp, porque ele fica totalmente congelado. Aokid putaço só pega uma estaca de gelo e fala o seguinte: pra salvar seu novo púpilo, você vai querer matar o seu ex-púpilo? O Garp dentro do gelo fala o seguinte: mano, eu te ensinei pra você não viver de passado, e sim de presente. E quebra o gelo do Aokid como se fosse nada. Nesse momento, o Kuzan só tá jogando várias cusadas na cara do Garp. O Garp virou pedreiro e tá construindo obra. E assim o Aokid só nos parkour dele. Kuzan joga vários ataques de picolés de R$2 no Garp, só que o Garp desvia como se fosse nada. E ainda fala: ouça, cuzão, seu cuzão. Quebrando a muralha de gelo que o Kuzan fez, o Garp só dá um pulaço lá pra cima, mano, com seu haki totalmente do rei, ou do armamento, que se lasque. E com seu Viagra potente, ele mete na boca do Kuzan, mano. E fala: quem perde a cabeça, Kuzan, se torna fraco. Um ataque magnífico chamado Buraco Azul, ele taca o Kuzan no cuzão. É, e se você analisar, é um buraco azul mesmo, porque olha aí, ó, o chão já tava todo cheio de gelo, tava azul, aí virou um buraco azul mesmo. Nesse momento, o Kuzan, quando tá sendo arremessado pra baixo, olha pro Garp, o Garp só olha pra ele e fica nessa mesmo. Gente, eu tentei tornar esse vídeo um pouquinho mais autêntico que o comum, então eu também tentei dar uma estudada assim sobre algumas piadas pra colocar no vídeo, pra tentar ter um pouquinho mais de emoção ou graça ou algo do tipo, pra não ser algo tão robótico. Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Porque esse estilo de vídeo é um pouquinho mais complicado. Fazer algo engraçado envolve um monte de coisa. Você vai xingar minoria, você vai xingar outras pessoas que tem nada a ver com o que você quer falar. Então, no caso, se você é uma criança e talvez não tenha gostado, é meio complicado você continuar vendo esses vídeos, porque nos próximos eu posso continuar fazendo dessa forma também, tá? Se der certo, né? Se der certo dessa forma, a gente continua fazendo. Mesmo muitas das coisas que eu tenha dito talvez não tenham sido verdades, na real, é o que eu falo. Foi engraçado pra você? Então deixa aí que tá tranquilo, mano. É dessa forma.
Só que tudo em questão que eu disse foi verdade, tá bom? Então eu espero que vocês tenham realmente se divertido com o vídeo. Foi um vídeo meio longo pra tentar raciocinar, entendeu? Eu fiquei horas tentando produzir esse tipo de conteúdo, porque não é fácil. Depois de fazer esse vídeo eu vi que não é fácil você tentar fazer algum tipo de piada dentro de um vídeo, tá? Por isso que a maioria dos canais hoje em dia eles caem, porque não tem como sustentar só falando dos acontecimentos que tem dentro do anime ou algo do tipo. Você tem que ter um tipo de personalidade. Então, nos próximos talvez será assim, tá bom? Então eu espero e até a próxima, meus parceiros.